Olá, abordaremos hoje a farmacologia da inflamação, lembrando que existe uma diversidade de medicamentos que atuam nesse processo e que por isso falaremos de forma mais específica sobre os anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos não opioides. Para isso é importante a gente entender o que é inflamação. Primeiramente, é importante dizer que inflamação é um processo de reparo, um processo importante para o organismo. Quando se tem uma lesão, é a partir deste processo da inflamação que a gente tem a mobilização do sistema imunológico. Então, os sinais cardinais que aparecem, calor, rubor ou vermelhidão, inchaço ou edema e dor, são os sinais que indicam e que sinalizam para as células do sistema imunológico que ali está acontecendo um processo inflamatório. Então, todos esses sinais, eles são causados por mediadores inflamatórios, por substâncias que são ativadas, produzidas, tem um aumento da sua expressão quando se tem um estímulo lesivo e quando elas estão presentes no local onde aconteceu esse processo, existe essa sinalização e a permissão da chegada dessas células para acontecer o reparo. Então, inicialmente, vem a pergunta, né? Então, se é um processo de reparação, por que a gente fala em farmacologia da inflamação? Justamente por esse sinal cardinal, a dor, que é um sinal que incomoda grande parte dos indivíduos. E ele acontece justamente para que naquele local onde está acontecendo a inflamação, o organismo ele tem uma proteção. Muitas vezes o paciente ele somente sente dor, ele não consegue verificar os outros sinais, né? O calor, o rubor e o inchaço. Somente a dor é que faz essa sinalização para ele de que ali existe algo de errado, algum problema. Então, a dor ela é importante, ela tem o seu papel, mas a dor em excesso acaba dificultando e prejudicando o funcionamento adequado do organismo. Então, grande parte dos medicamentos que são utilizados na inflamação, eles têm por objetivo a redução em parte desse processo inflamatório, mas principalmente a redução da dor, para que seja tolerável ao paciente. É claro que quando a gente tem um processo inflamatório desordenado, quando a gente tem um processo inflamatório exacerbado, mas muitas vezes até mesmo autoimune, aí sim é necessário de uma forma mais sistêmica impedir esse processo de inflamação. Aí sim a gente tem outros medicamentos que fazem de forma mais completa a inibição desse processo. Por quê? Porque a partir de agora, esse processo, quando exacerbado, ele está gerando mais prejuízo do que benefício. Então, é importante controlá-lo. E, por fim, a gente fala da perda da função, por quê? Porque quando a inflamação é um processo agudo, todos esses sinais cardinais que aparecem, eles estão ali para justamente promover essa reparação, como eu já disse. Mas se esse processo inflamatório ele se torna crônico naquele local e não existe o reparo de forma adequada ou não existe a proteção de forma adequada nesse organismo, de forma mais adiante existe a perda da função. Então, em diversos órgãos, quando a gente tem doenças inflamatórias persistentes, a gente tem a degradação desses órgãos, desses tecidos. Então, a inflamação é um processo de reparo, ela precisa acontecer para justamente o organismo funcionar da melhor forma, porém, a gente tem que controlar todo esse processo para justamente não gerar também a perda da função desse órgão ou desse tecido. Para isso, a gente verifica que existem a participação e a sinalização de mediadores inflamatórios, que são justamente substâncias que sinalizam o sistema imunológico a participar de todo esse processo de reparação. E essas substâncias, elas são muito variadas, mas a gente tem aqui as prostaglandinas, que são mediadores importantes na participação desse processo, mas como sensibilizadores do processo de dor. Então, a gente vai observar
que o objetivo dos fármacos que serão abordados hoje, eles são justamente para poder inibir a formação desse tipo de mediador inflamatório, visando a redução do processo álgico. Claro que ao reduzir também a formação da prostaglandina, existe uma interferência no processo inflamatório, o que de forma local ajuda também a diminuir a dor, porque a participação desse mediador e o reparo naquele tecido também gera um incômodo ao indivíduo. Então aqui a gente tem uma figura que demonstra como é esse processo de formação de alguns dos mediadores inflamatórios. De forma específica a gente vai falar do leucotriene e da prostaglandina, mas aqui a gente observa, a partir do estímulo inflamatório, a gente tem uma sinalização para justamente a ação e atividade de uma enzima denominada como fosfolipase A2. Essa enzima, ela é responsável pela liberação de um ácido graxo, o ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico ele fica na parte inferior da membrana plasmática, acoplado a essa membrana, e na presença dessa enzima ele é liberado dentro da célula. Ao ser liberado, ele sofre a ação de duas enzimas, ele pode sofrer a ação de duas enzimas, a lipoxigenase e a ciclooxigenase. Lembrando que na ciclooxigenase a gente tem dois subtipos principais, que é a COX-1 e a COX-2, e quando esse ácido araquidônico ele sofre ação, né, ele tem a ação dessas enzimas, ele forma os mediadores inflamatórios. Então, recordando, a partir da liberação do ácido araquidônico dentro da célula, ele pode sofrer a ação da lipoxigenase, e quando isso acontece, ele forma leucotrienos, e quando esse ácido araquidônico liberado dentro do citoplasma, ele sofre a ação da ciclooxigenase, ele forma prostaglandinas e tromboxanas. Então, o ácido araquidônico é um ácido graxo presente ali na parte intracelular da membrana plasmática e ele é de extrema importância para a formação desses mediadores inflamatórios que eu acabei de citar. Tá, ótimo, Elá, que bom que agora você direcionou. Claro que a gente precisa entender um pouco mais de como acontece esse processo. Então, a liberação desse ácido araquidônico, pela ação da ciclooxigenase, a gente pode ter a formação de diversas prostaglandinas. Lembrando que as prostaglandinas, elas têm um papel tanto constitutivo, o que isso quer dizer? As prostaglandinas participam de diversas ações e funções no nosso organismo. Então, a prostaglandina ela não é somente participante do processo inflamatório. As prostaglandinas elas também participam de processos fisiológicos, mas no momento do processo inflamatório existe uma indução da expressão dessa ciclooxigenase para que se tenha um aumento das prostaglandinas que participarão do processo inflamatório. Então, que fique claro, as prostaglandinas elas têm a sua função fisiológica, que mais adiante a gente vai ver, mas ela também participa como mediador inflamatório. Então, no momento da ativação desse processo de mediação de processo inflamatório, a gente tem a expressão aumentada da ciclooxigenase e automaticamente a gente tem um aumento das prostaglandinas que vão participar aí sim do processo inflamatório. A gente também tem a formação de duas substâncias que são importantes para o equilíbrio, para a hemostasia no organismo. Uma delas é a prostaciclina, também conhecida como PGI2. Ela está ali presente principalmente no endotélio, mas também participa em alguns outros órgãos. Mas a prostaglandina, quando se tem a atividade, a liberação do ácido araquidônico e a ação da ciclooxigenase, o papel dela é inibir a agregação plaquetária e promover vasodilatação. Em contraponto, a gente tem também, pela participação da ciclooxigenase, isso dentro das plaquetas, a gente tem a formação do tromboxano A2, que é justamente responsável pela agregação plaquetária e vasoconstrição. Então, como funcionam essas duas substâncias? Elas funcionam no processo
de hemostasia, eles estão ali no controle justamente da reparação do tecido vascular a partir de uma lesão, sendo que uma impede que se tenha a colabação, né, que o vaso fique colabado, e o outro participa, né, da hemostasia primária para iniciar ali a agregação plaquetária. E por fim, como a gente já tinha comentado, a ação do ácido araquidônico, a ação da lipoxigenase no ácido araquidônico, formando leucotrienos. E os leucotrienos também, existem uma diversidade de leucotrienos e cada um com a sua função, inclusive de broncoconstrição. A gente tem também o efeito quimiotático de sinalização para células do sistema imunológico. Então, essas substâncias, elas têm realmente uma amplitude de ações dentro do organismo, o que de certa forma, no momento que a gente utiliza um anti-inflamatório para inibir os seus efeitos, a gente acaba tendo algumas reações adversas justamente pela participação dessas substâncias em processos fisiológicos. De forma mais direta, quais são essas prostaglandinas que a gente tem? A gente tem a PGI-2, que é também chamada, como eu falei, de prostaciclina. A PGI-2 é aquela responsável pela vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. Em seguida, a gente tem a formação do tromboxano. É importante verificar que, de acordo com o local, de acordo com o tipo de prostaglandina produzida, a gente tem efeitos diferenciados. Então, nesse caso aqui, a gente tem a formação do tromboxano por ação da tromboxano sintase, e esse tromboxano é justamente aquele que vai ser responsável pela vasoconstrição e ativação das plaquetas. Essa reação, de forma mais específica, ela acontece dentro da plaqueta. Então, como eu falei, a gente tem uma diversidade de ações e de localização dessas substâncias. Aqui a gente tem a PGE2, que tem uma grande participação em diversos processos fisiológicos, mas ele também tem uma grande atuação nos processos da inflamação. Então, é justamente a PGE2 responsável pela vasodilatação, hiperalgesia, febre, diurese, imunomodulação, mas a gente também tem a participação dessa prostaglandina em processos fisiológicos. Por exemplo, a gente tem ali no estômago, na proteção gástrica. Então, a PGE2, de forma até mais direta, é ela onde a gente tem um objetivo maior em reduzir quando se tem um processo inflamatório. Mas como os medicamentos ainda não são tão específicos, a gente acaba tendo a inibição de forma mais completa dos diversos tipos de prostaglandinas que existem. Aqui a gente tem a PGF2-alfa. A PGF2-alfa, ela também tem a sua função principalmente no útero e no pulmão. Então, ela que participa ali do processo de contração do músculo liso, em especial quando se tem o estímulo do aborto ou as cólicas menstruais. Então, esse é um tipo de prostaglandina que também está presente. Na verdade, a gente tem a participação de diversas delas em um mesmo local, mas a gente tem algumas que são bem específicas em termos de localidade, e essa é uma que está ali presente na musculatura uterina.